Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando minha movimentação do mês. Eu fiz algumas movimentações estratégicas, saí de alguns ativos e entrei em outros. Alguns deram já certo de início, outros eu entrei em um momento que acabou caindo bastante a ação. Então eu vou mostrar isso para vocês estarem aprendendo com os meus erros e não estarem errando. Então pessoal, primeiramente eu peço a inscrição de vocês, deixa o seu like para estar acompanhando mais vídeos como esse. Lembrando que nada que eu mostrar nesse vídeo é uma indicação de investimento, dica de compra ou venda de ativo, é apenas um vídeo educativo. Meu patrimônio é esse que está aqui, tem 96 mil. Eu tenho uma parte em renda variável, em renda fixa, que é minha reserva de emergência, porém na BTG eu só tenho a renda variável mesmo, minha reserva de emergência está em outro lugar. Aqui vocês podem ver que eu já tenho alguns valores de dividendo para estar recebendo, que é o valor que está em trânsito. E eu vou estar mostrando primeiramente a subscrição que eu andei participando. Aqui, como vocês podem ver, eu entrei no BTLG, aqui que ficou o BTLG 13, com 4 cotas no valor de R$ 101. Então deu 414, como vocês podem ver aqui. Só de participar dessa subscrição, já tive esse lucro aqui de 2%, por conta que o preço dela hoje está R$ 103. Então já tive um pequeno lucro de estar participando dessa subscrição. E aqui a próxima subscrição que eu participei foi os VISC. O VISC está aqui, eu participei só de uma que era o que eu tinha direito, valor de 117, e já tive também esses 2% aqui de valorização, porque o VISC está custando mais caro. Então já deu R$ 500 só de subscrição, e aqui eu vou estar mostrando já a minha movimentação do mês. Primeiramente aqui eu vou estar mostrando as minhas vendas, como vocês podem ver, eu saí do BTRA11, que é um fundo imobiliário que deu muito problema nesses meses que eu tenho ele há mais de um ano, porém só tomei na cara nele porque ele não deu nenhum lucro para mim. Eu saí com mais ou menos 100 e pouco de prejuízo, aqui tá 200, mas não tá contando o que eu recebi de dividendos, que eu recebi bastante dividendos dele. Recebi cerca de 100 e pouco de dividendo nele nesse tempo, porém eu saí com esse prejuízo aqui e eu preferi sair dele porque eu não gosto de fundo assim, né, que é muito arriscado. E ele tá muito volátil. Aqui mais uma saída que eu fiz foi da Uzi Minas. Eu carreguei mais ou menos R$ 100 de prejuízo aqui. E eu saí dela por conta do resultado dela, que acabou sendo ruim. E ela saiu das empresas baratas, outras empresas ficou mais barata que ela. O mesmo motivo foi a Enat, que ela teve um resultado que não foi muito bom. E teve outras empresas que teve resultado melhor, que entrou em empresas mais baratas que ela. E eu também saí dessas duas aqui, pelo mesmo motivo. Os resultados dela do mês não foi tão bom e acabou saindo das ações baratas com outras entrando. Só que porém nessas duas aqui eu já tive um bom lucro. Nitaúsa eu também saí dela, ela estava custando um valor bem alto aqui. E eu saí dela por quê? Porque eu queria aumentar minha posição na Vale. E a Itaúsa já estava cara, eu já queria tirar ela a qualquer momento. Só estava esperando ela voltar aos preços de R$ 10, porém ela voltou, acabei não vendendo e ela caiu, então preferi vender. Porque eu já tive mais ou menos uns 16% de lucro nela. Porque ela pagou bonificação, pagou dividendo e ainda tive uma pequena valorização aqui. Então eu saí com mais ou menos 15% aqui de lucro. Agora vou estar mostrando aqui as minhas compras. Eu fiz algumas movimentações com base nas vendas do Betra. O que eu fiz de movimentação com Betra? Eu entrei, vou mostrar por aqui que vai ficar mais fácil de nós vermos. Eu entrei nesses dois fundos aqui, o VRTA11 eu aumentei minha posição porque eu já tinha ele, e no MCCI11 eu iniciei minha posição, que eu não tinha ele. Isso com o valor do BTRA, que foi a venda dele. Após isso eu fiz aquelas vendas de ações, e aqui estão as ações que eu comecei a entrar. Teve duas ações novas na carteira. Vocês podem ver aqui, eu aumentei a minha posição em LiveTech, porque ela caiu bastante após o resultado dela, porém continua estando barata segundo a minha estratégia. A Wiz, a Goal e a Gerdau. A Cielo eu também aumentei por causa do mesmo motivo, que o resultado dela não foi muito bom e o pessoal bateu bastante na ação. A Vale tá caindo, eu comprei aqui. E depois continuou caindo, eu comprei mais depois, que foi a minha vinda de Itaúsa. Eu aumentei minha posição aqui, foi para equilibrar a carteira, porque eu tava tentando manter tudo em mais ou menos R$ 1.100 em cada ativo, né? Então eu fui aumentando esse ativo que deu uma caída, que não tinha ainda atingido os 1.100 e fui comprando elas um pouquinho de cada um. Aqui a minha venda que eu mostrei de Enat, depois eu comprei mais um pouquinho de Petrobras, comprei mais positivo que estou com lucro muito bom. Eu iniciei minha posição em Tecnos aqui, como vocês podem ver, foi a primeira ação nova na carteira, então eu entrei em Tecnos aqui. Eu não entrei muito pesado, entrei com mais ou menos R$ 700. E iniciei minha posição porque após o resultado ela caiu bastante, ela ficou muito barata para a minha estratégia.
Ali eu saí da Uzi Minas por um motivo que eu falei. A minha saída aqui em Itaúsa, que eu coloquei aqui, para entrar na Vale com esse mesmo valor aqui. Então eu aumentei bastante a minha posição da Vale quando ela tá custando R$62. Para mim ela estava muito barata nesse valor. Aí eu aproveitei e aumentei um pouquinho também a minha posição em técnicos. Tá atingindo os valores de 1.100 que eu falei para vocês. Aqui mais duas ações que entrou na minha carteira após a venda do Petróleo Recôncavo e da SLC. Que foi o que? Eu entrei na CEMIG 3 ao valor de 4,5 que estava muito barato. E a CEMIG também ao valor de R$12, que estava muito barato. Então entrei nessas duas ações aqui. Após isso, novamente, aumentando minha posição em LiveTech, ela caiu bastante. E aqui começa a posição, né? Esses dias 25 aqui são as posições que eu fiz com o meu próprio dinheiro, né? Que não foi com venda de ativos. Foi o dinheiro que eu coloquei na corretora. Aqui vocês podem ver que eu entrei em Hash 11, eu aumentei minha posição. Que é os criptoativos, que eu estou investindo bastante em Bitcoin. Então aumentei minha posição lá. Eu aumentei em MCCI 11 para atingir o valor mínimo lá que eu tenho nos fundos imobiliários, em cada fundo. E eu aumentei um pouquinho em IVVB 11, que tinha caído bastante na hora que eu fui fazer essa entrada no dia 25. Vocês podem ver o gráfico lá, vai ver que no dia 25 deu uma queda. Aqui eu entrei em técnico também, aumentei minha posição. Aqui o IS também aumentei minha posição. Jordal também. Isso aqui foi tudo para atingir os valores de 1.100 que eu falei para vocês, que eu quero ter 1.100 cada ação. Então aumentei a posição nelas. E aqui mais Cielo e mais CEMI. Aí como que ficou a minha carteira após essa entrada? Aqui, como eu falei, todas as entradas que eu fiz. Tem bastante ações que acabou entrando aqui, porque eu vou comprando fracionado um pouquinho, para sempre que está equilibrando. Aqui, vocês podem ver, já caiu mais, então a Rando deu uma caída. Ela estava com mais ou menos 70% de lucro aqui. Ela deu essa caidinha aqui. E acabou saindo no 1.100 que eu tava, por isso que eu não acabei comprando ela. Mas se ela tivesse hoje aqui, eu teria comprado um pouco dela. Aqui a FESA tá com 1.100, como eu falei, eu tô com esse prejuízo aqui. Porém, vou aumentar minha posição nela nas próximas entradas. Aqui eu vou estar mostrando o que aconteceu quando eu entrei nessas ações. Podemos ver a CEMIG, que eu entrei nela, tem menos de 20 dias que eu entrei nela e já tive 7% de valorização. Então já deu esses R$84 aqui de lucro. Isso em 20 dias é muita coisa, né? A CEMIG aqui também eu tive 3% aqui, porém já esteve em 5%, porque vocês podem ver aqui que deu uma desvalorizada. Então já teve em 5% aqui de valorização, tá com R$41. Aí aqui tem a Técnicos, foi o contrário, eu comprei ela e ela caiu tudo isso aqui, 5%. Porém, eu acredito que ela vai estar voltando assim que o Ibovespa voltar aos 120 mil pontos, ela vai voltar, porque os resultados dela do trimestre foi melhor do que do trimestre anterior. Aí aqui tem as ações com meus maiores lucros, né? Como vocês podem ver, são ações que eu ainda não saí por causa da minha fórmula, ela conta que está barato. Essas daqui são os meus maiores lucros, 60% nessas primeiras, 57%, 48%. E tudo isso aqui ainda vai subir mais quando o Ibovespa voltar aos 120 mil pontos, porque elas já estavam custando mais que isso, e o resultado do trimestre foi mais forte, então provavelmente vai estar rompendo de novo os 70% aqui, 70% aqui. Como que ficou a minha Vale? A minha Vale eu estou abaixando meu preço médio aqui, está com R$81, sendo que ela está custando 65 hoje. Então aqueles 62 que eu comprei já teve uma valorizada muito boa aqui. Porém, meu preço médio está muito alto, então estou tentando baixar esse preço médio. A LiveTech aqui também está caindo bastante, está 23% de negativo. Porém, como ela é um ativo mais arriscado, eu só tenho 1% aqui do peso da minha carteira, não tem quase nada. Então, se ela subir muito, igual ela andou subindo, quer dar umas explosões de subir, eu vou estar ganhando bastante. Porém, se ela cair, eu vou estar perdendo esses 300 aqui, que pra mim não é quase nada, pelo tanto que eu estou investindo nela. Porque eu tenho outras ações que vão compensar esse prejuízo, né? Eu estou perdendo 300 aqui, mas estou ganhando, por exemplo, 400 aqui. Então é isso, a gente tenta acertar mais do que errar, né? Aí tem outras ações aqui, todas essas ações aqui que pagam dividendo, por exemplo, a Taurus, a Gual e a Gerdau, a Wiz aqui, que mais? A FESA também, a Cielo e a Vale. Eu estou com prejuízo, porém aqui não contam meus dividendos. Por quê? Porque eu já tenho a Wiz há mais de um ano, então já recebi mais ou menos 14% de dividendo. Se aqui está 11% eu recebi 14% de dividendo, significa que eu estou positivo em 3% nela, não estou negativo. O mesmo vale para a Goal e para a Gerdau, que eu tenho há 8 meses na carteira. Ela já pagou dividendo, então na verdade minha rentabilidade aqui não é essa, né? Porque eu já recebi dividendo delas. A Taurus também, já recebi uns
com mais ou menos 10% de dividendo nela, que eu tenho ela faz tempo na carteira. Vale também eu tenho faz tempo na carteira, mais de um ano. Vale eu tô perdendo, mas tô perdendo menos do que tá aqui, né? Quando eu tô perdendo uns 10% somente. Aí Petrobras acontece a mesma coisa, tá 12%, mas eu já recebi 50% em dividendos, então eu tô com 60 e pouco por cento de lucro nela. E assim a gente vai ganhando por causa que ela paga um dividendo. Como que ficam meus fundos imobiliários? Aqui, como vocês podem ver, tá quase todos o mesmo peso. Eu ainda tenho que aumentar um pouquinho a minha posição no MCCI 11 para atingir os 1.600 igual aos outros. Como vocês podem ver aqui tá a maioria com 1.600. Então eu tenho que colocar mais R$300 aqui. Vocês podem ver, aquela subscrição que eu fiz ainda não entrou na carteira, aqui no Status Invest. Então o que acontece? O VISC 11 que tá aqui, eu vai aumentar mais R$100, então vai para 1.700. E o BTLG que está aqui vai aumentar também, vai para 2.000, porque eu entrei com 400 nele. Então minha posição vai mudar um pouquinho quando essas ações mudarem. Como vocês podem ver, tá com 13 aqui, né, VISC 13, e aqui tá com BTLG 13. Quando ela virar BTLG 11, ela vai entrar na Status Invest sozinha pela SEI. Aqui tá manual, porque eu queria fazer o vídeo para vocês, então não deu tempo de atualizar o Status Invest ainda. Aqui a minha maior posição são essas duas ainda. E o BTLG vai ficar em terceiro lugar quando entrar aquela transação. Aqui eu tô com um pequeno prejuízo aqui no Hash 11 de 1%, que deu esses R$58 aqui. Porém, eu tô tentando aumentar minha posição em Hash 11, que é as criptomoedas, pensando no que eu falei no vídeo passado, que vai subir o preço do Bitcoin, né? Então eu tô me preparando para o halving, que isso vai acabar valorizando o Bitcoin, que já aconteceu isso várias vezes. Então vou estar me preparando para ele comprando mais. Eu quero chegar a R$10.000 aqui, que seria mais ou menos 10% da minha carteira. Então a gente vai aumentando isso aos meses, até abril mais ou menos, que eu tenho esse tempo antes do halving. Então quanto mais cair nesse tempo, é melhor para mim. Vocês podem ver aqui, ele já está numa queda alta aqui, né, que foi dessa queda aqui, que foi quando eu comprei. Porém, quanto mais cair nesse tempo até abril do ano que vem, é bom para mim, para eu comprar mais barato e ter uma valorização maior nas criptomoedas. E aqui está o IVB11. Eu já tive uma boa valorização aqui desde quando eu comprei. De novo, né? Porque já estou com 10% aqui de rentabilidade nele. E está sendo uma boa escolha, porque os Estados Unidos está um pouquinho ruim. Então eu estou comprando bem barato o IVB11. Então estou aumentando minha posição aos poucos, também equilibrando a minha carteira, que eu quero ter os 30% aqui. Então sempre quando desce os 30%, eu vou comprando mais um pouquinho, para poder ter 30% no mercado americano. Eu ainda não abri em outra corretora, mas por facilidade do imposto de renda, de declarar, a facilidade de pagar imposto, tudo isso pelo que o ETF VB11 facilita. Mas mais para frente eu vou estar trocando isso por um ativo lá no exterior mesmo, né, sem ser um ETF brasileiro. Então ficou mais ou menos assim. Então o que eu quero fazer? Aqui em Hash 11 eu quero que fique 10%, está em 4. Aqui está certo, eu quero que fique em 30. Os fundos imobiliários aqui também está em 30. Então está certo, eu quero manter ele em 30 mesmo. Porém eu estou com muita posição aqui nas minhas ações, eu estou com 35. Então esses 5% aqui eu quero migrar ele lá para um Hash 11. Então eu vou investir um pouco menos nas ações nesse tempo, para investir mais nos outros ativos e manter sempre 30% aqui, 10% em criptomoeda e 10% aqui no mercado americano. Aqui, como vocês podem ver, está a minha nota de corretagem do que eu fiz no dia 25, que foi com o meu dinheiro. E isso deu esse valor aqui de R$3.000. Porém, já teve R$500 que eu comprei das subscrições, então deu 3.500. E tem também, como vocês podem ver, não sei se eu cheguei a comentar, mas aqui eu tenho um pouco de opções, como vocês podem ver aqui. Então eu comprei mais R$200 de opção, que deu uma desvalorizadazinha. É só você subtrair dos 10.000 de compra pelo valor de venda, para você não considerar as vendas de ações que eu tive. Então teve 3.300 aqui de compras, mais os R$500 que eu tive das subscrições, e mais os 200 das opções, deu os 4.000 que eu sempre invisto. Como vocês podem ver aqui, 4.000. Aqui também 4.000, aqui eu tive alguns pagamentos a mais no meu salário, por isso que deu mais. Aqui novamente os 4.000, é o tanto que eu vou investir, né, para estar atingindo a minha meta de 100.000 investidos. O vídeo de hoje é esse, se vocês gostaram do vídeo deixe seu like e até o próximo vídeo.